Tiago 1, de 5 a 8. Gente, são só 4 versos. Vamos ler todos juntos? Se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Até aí, que o Senhor nos abençoe com sua palavra. Deixa eu só pedir uma coisa. Se alguém puder me traz um copinho de água, eu tô meio... Já é a segunda pregação do dia, eu ainda comi uma bolacha ali. Gente, é nítido que o texto hoje tem um assunto central, tem uma mensagem central, e é nítido também que essa mensagem central é muito clara. O texto de hoje ele fala sobre sabedoria. Hoje, o que o Tiago quer nos ensinar nessa perícope é sobre a importância da sabedoria na vida cristã. Obrigado, Vini. E veja, por mais que hoje a gente tenha um mundo que ele é conhecido por ser um mundo que tem muito acesso à informação. E aqui já uma pergunta para vocês. Por que que hoje o mundo é conhecido como esse mundo cheio de informações? Por quê? Globalização, internet. Sim, muita influência disso. Globalização e internet, muito gente, muito. Veja, é comum a gente em nossa cidade, Maceió, que no contexto do mundo, gente, quem é Maceió? Quem é Maceió na história do mundo? Um paraíso. Gente, Maceió, se comparado ao mundo todo, é uma cidade muito micro, micro, micro. Mas a gente aqui em Maceió, a gente tem gente do mundo todo. A gente tem gente daqui de Maceió, tem gente do restante do Brasil, a gente tem gente de outras pessoas do mundo aqui, gente que veio, tá cheio, né, de Argentina aqui agora, italiano, espanhol, norte-americano, enfim. Eu lembro que o Cris falou que tem uma vizinha de baixo, que é norte-americana. Vizinha de baixo dele lá, que é norte-americano e tal. Aí já sabe quem é. Prédio todo sabe. Mas veja, a gente tem um mundo extremamente globalizado e isso faz com que informações sejam trocadas, né? A gente conhece outras culturas, outras pessoas. Essas pessoas conhecem a nossa cultura e levam lá para os seus lugares quando voltam para lá. A gente, quando vai para outros lugares, a gente traz cultura de outros lugares também. Uma coisa que é como hoje, turismo, né, gente? Turismo faz parte da vida de todo mundo. Quem, uma vez no ano, sequer, não vai para um outro lugar, que não seja o seu lugar natal? Muito difícil não acontecer. Por mais que a gente esteja passando dificuldade financeira, aperto, a gente vai, nem que seja ali na Barra, sabe? Em Paraípoeira, que é uma outra cidade, é uma outra cultura, é uma outra realidade. Isso faz com que muita informação seja trocada também. Mas como o Vini falou, a internet também contribuiu muito, muito mesmo para isso, né, gente? O acesso à internet, ele é quase que universal hoje. Dificilmente alguém não tem acesso à internet. Ainda existem pessoas, mas é muito difícil, né, gente? Quem não tem um celular hoje? Quem não tem um smartphone hoje? É, eu acho que é difícil a gente mesmo, né, passar um único dia sem dar um Google. Ou abrir um Gemini, um GPT da vida. O Cloud agora, né? Cloud. Fomos influenciados, todos nós. Quem não dá uma acessada uma vez no dia para pegar uma informação. Hoje mesmo eu já usei o Google. Ontem eu lembro que eu usei também várias vezes. Então, gente, difícil a gente não utilizar essas ferramentas. Isso faz com que muita informação também seja disseminada. E veja, qual a nossa intenção em abrir um GPT, um IA da vida ou um Google? A nossa intenção é buscar alguma informação. Seja a localização de um lugar, seja o horário daquela cafeteria que a gente vai visitar. Enfim, a gente usa muito isso. E para quê? Para buscar informação.
Mas ao mesmo tempo, gente, ao mesmo tempo que a gente tem esse mundo extremamente globalizado e com muito acesso à informação, a gente vive um tempo também de muita tolice, de muita tolice. Isso mostra pra gente que muita informação e muito acesso à informação também não torna a gente sábio ou não torna esse mundo sábio. Por mais que exista muita informação acessível para todo mundo hoje, a gente ainda tem muita tolice sendo vivida no mundo. Temos doutores, PhDs, que vivem como verdadeiros tolos. Então, o que a gente vai ver hoje é Tiago nos ensinando a viver de forma sábia, seja com muito acesso à informação ou pouco acesso à informação. Mas Tiago vai nos mostrar como viver de forma sábia e por que que a sabedoria é importante para a vida cristã. Na perícope anterior, que termina lá no verso 4, né? A gente começou a ler a partir aqui do verso 5. Tiago, depois de fazer sua apresentação, de falar do motivo de por que escrever essa carta, depois de falar também o público-alvo para quem essa carta está sendo direcionada, Tiago ele fala logo depois de provações, que saindo da pregação do Cris, indo agora para a pregação do Vini. Tiago ele fala agora das provações, das tribulações, das coisas que a gente passa nessa vida. E veja, por que Tiago falaria de sabedoria logo depois de falar das provações? O que é que um assunto tem a ver com o outro? Talvez fosse necessário Tiago falar de esperança, já que está falando de tribulação. Talvez fosse necessário falar de fé, né? Mas Tiago, ele logo depois ele fala de sabedoria. Por quê, gente? Porque como a gente vive as nossas provações, ou como a gente passa por esses momentos de dificuldade na nossa vida, eles definem o depois da dificuldade. Veja, se eu estou passando. Aí a menina está ali na tribulação, meu irmão. Se eu estou passando um momento de tribulação na minha vida, se eu agir como alguém sábio, aquele momento de dificuldade na minha vida vai resultar em maturidade. Se eu passei pela tribulação e eu estou passando com sabedoria, o final dessa tribulação vai ser maturidade para mim. Eu vou crescer em áreas ou em alguma área da minha vida. Mas, se eu estou passando por uma tribulação e nessa tribulação eu estou agindo como um tolo ou vivendo como um tolo nessa tribulação, o resultado final dessa tribulação vai ser somente sofrimento. Eu não vou crescer em nada, não vou amadurecer em nada, não vou evoluir em nada. Por quê? Porque a aprovação que foi colocada não por Satanás, mas pelo próprio Senhor, e o Vini falou disso semana passada, né? A aprovação que foi colocada pelo próprio Senhor na minha vida, ela tem um motivo, um propósito. E o Senhor não coloca uma tribulação na nossa vida para a gente sofrer como um fim em si mesmo, para Ele ver a gente chorando, sofrendo e passando dificuldade. Não. Ele coloca isso na nossa vida com propósitos determinados, que talvez a gente vai saber, talvez a gente não vai saber, mas é com propósitos. E a gente passar com sabedoria faz com que a gente amadureça, a gente cresça e a gente evolua enquanto cristão. A primeira parte dessa perícope que a gente leu está no verso 5, parte A. E eu queria dividir já o verso 5 aqui, tá? Verso 5, parte A. Tiago diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Veja, Tiago coloca aqui uma condição para a gente ter sabedoria. Qual é a condição, gente? É pedir. Só vai receber sabedoria quem pedir. Isso aqui, gente, nos coloca numa posição de humildade diante do Senhor. Porque a palavra aqui colocada para pedir, né, ou buscar no Senhor sabedoria é a palavra grega leipetai, que ela carrega um sentido de ausência de algo. Então, o que Tiago diz é: vocês não têm sabedoria nenhuma, então por isso vocês devem pedir ao Senhor. Vocês, aqui, usando uma linguagem bem direta, né? Vocês são tolos, vocês são burros, que é por isso que vocês precisam da sabedoria do Senhor. Sou eu, né, Cris? Esse sou eu. Somos nós, é pra gente também. Então, veja, para alguém que se acha sábio, gente, isso aqui já é extremamente confrontador. Porque aquele que se acha sábio, aquele que se sente sábio, ele não vai ouvir isso e achar confortável. Ele ouvir que ele tem ausência de sabedoria. Ele ouvir que ele não consegue tomar boas decisões sozinho. Ele ouvir que a bagagem que ele tem
nos livros, experiências, nos cabelos brancos. Enfim, essa bagagem que ele tem diante do Senhor não serve de nada. Porque aquele que quer sabedoria, ele deve se achegar diante do Senhor com toda essa humildade, reconhecendo que diante do Senhor, ele é um completo tolo. Ele é um completo tolo. Ele não tem sabedoria nenhuma para apresentar ali para o Senhor. Gente, o que o Senhor está fazendo aqui com a gente é nos colocando no nosso lugar. É somente isso. É baixando bem muito a nossa soberba para que, nos momentos de tribulação, que o Vini falou aqui semana passada, a gente olhe para eles e a gente reconheça que a gente não tem a solução para passar por aquele problema sozinho. A gente não tem todas as respostas do mundo. A gente não tem o nosso plano muito bem feito que está sendo executado e é melhor do que o plano do Senhor para a gente. Não. A tribulação, ela nos coloca no nosso lugar de pó mesmo que nós somos. E mais na frente, se eu não me engano, lá no capítulo 5, Tiago vai falar isso, né? Que nós somos sopro e pó. Então, a tribulação, ela faz isso com a gente. Ela diminui a gente ao ponto de nos colocar no nosso lugar de verdade, de que, sabe, quando ela chega e nos alcança, a gente sofre mesmo e a gente não consegue sair sozinho, e a gente precisa de ajuda e principalmente da ajuda do Senhor. Mas o que o Senhor fala pra gente é que nesses momentos de dificuldade e tribulação a gente pode e deve orar pedindo sabedoria a Ele. Ele nos humilha para que de fato a gente reconheça quem a gente quer e veja quem a gente é e veja a nossa necessidade. A necessidade que temos da sabedoria dele, do direcionamento dele, da dependência dele, porque ele é o dono de toda a sabedoria e ele quer ofertar para a gente. Mas aqui nesse verso 5, parte a gente tem uma promessa também. É falado que se a gente pedir, a gente vai receber. Então, se a gente pedir, é uma garantia, irmãos. Ele vai dar sabedoria para a gente. Ele vai entregar sabedoria para a gente. Então, a nossa posição diante do Senhor não é bater no peito e dizer, Senhor, eu já sou sábio. O Senhor já me deu tudo que eu preciso e agora eu consigo resolver. Não. Senhor, eu não sou sábio. Eu preciso da tua sabedoria, eu preciso do teu direcionamento e eu sei que o Senhor pode me dar. Eu sei que o Senhor quer me dar. Então, por favor, Deus, me ajuda nesse momento. Então, essa humildade carregada da certeza. Essa humildade olhando também para a promessa de que Ele quer nos dar essa sabedoria. Amém? Amém. Isso aí. Parte B do verso 5. Tiago continua e diz: Ele não os repreenderá por pedirem. Ele não os repreenderá por pedirem. Veja, Deus diz que a gente deve pedir sabedoria, mas sem constrangimento. Quantas vezes a gente não já se viu em situações de constrangimento porque a gente não sabia de algo? Eu lembro que eu passei recente por isso lá no estágio, né? Comecei ali no estágio, gente, é uma área totalmente nova para mim, desconhecida para mim, então ali eu estava começando do absoluto zero. Então eu me senti ali um completo burro, gente, por não ter um direcionamento, não saber o que fazer nos primeiros dias, e obviamente já passaram alguns meses, eu já me sinto um pouco menos burro agora. Mas os primeiros dias, a primeira semana foi bem difícil ali para mim por não saber de nada. E eu me sentia constrangido por ficar perguntando coisas básicas e simples ali que para os outros eram simples, mas para mim não era. Mas veja, com o Senhor não acontece isso. Com Deus não acontece isso. A gente não se sente constrangido por pedir a Ele sabedoria. A gente não se sente constrangido por pedir a Ele algum tipo de direcionamento que a gente precisa. Por quê? Porque o Senhor não nos humilha, o Senhor não nos reprova, o Senhor não é aquele patrão que não quer dizer pra gente as coisas simples porque Ele está ocupado com um trabalho muito mais difícil do que o nosso e não vai perder tempo ali com a gente. O Senhor não é aquele pai, aquela mãe abusada, por ter que responder pela 10ª vez aquilo para o filho que ele já perguntou 10 vezes e ele ainda não sabe. Então, o Senhor, ele não é assim, gente. O Senhor, ele não age assim com a gente. Ele não nos reprova, ele não nos constrange por a gente pedir sabedoria. Pelo contrário, ele quer que a gente peça. Por quê? Porque ele quer nos dar. Ele quer nos dar. Então, pode pedir ao Senhor sem constrangimento. Mas tem outras duas coisas que tem aqui nesse texto que são importantes para a gente, antes de a gente sair do verso 5, que esse verso 5 ele revela para a gente. Primeiro, fala que é para a gente pedir a sabedoria a Deus. E segunda coisa é que esse Deus que a gente pede sabedoria, ele é generoso. Então veja, para um cristão, qual é a fonte de sabedoria? É Deus.
Deus é a nossa fonte de sabedoria. Se a gente pede a Deus e é Ele que nos dá, é porque Ele é a nossa fonte de sabedoria. Então, irmãos, a gente não obtém sabedoria pela experiência de vida. Não é porque a gente chegou nos 60, 70, 80 anos que agora somos sábios. Eu conheço muita gente de cabelo branco que são tolos, gente. São completos tolos. Eu conheço gente que já está aí no terceiro casamento. Tô falando isso uma pessoa de verdade, sabe? Que eu conheço. Ele já está no terceiro casamento indo para o divórcio. Gente, o que é a experiência dos casamentos passados ensinou para essa pessoa? Nada. Já casou 3 vezes e está indo agora para o próximo divórcio. Então, gente, a experiência, os cabelos brancos, ler muitos livros não nos torna sábios, gente, porque a fonte de sabedoria não está nesses lugares. Eles podem nos ajudar a achar a fonte verdadeira, que é quem? O Senhor. O Senhor é a única fonte verdadeira de sabedoria. É o Senhor quem nos dá a sabedoria de verdade que nós precisamos para viver essa vida cristã. Então, não procure em fontes paralelas aquilo que só o Senhor pode te dar, com certeza. O livro, o casamento, as experiências podem te ajudar, podem te edificar, mas para se tornar sábio de verdade, só com a vida centrada no Senhor. Outra coisa também, esse texto fala pra gente que essa fonte é generosa. É falado pra gente que o Senhor nos oferece com generosidade. Veja, o Senhor não é mesquinho em nos dar sabedoria. O Senhor não retém parte da sabedoria porque acha que a gente não é merecedor dela ou qualquer coisa do tipo. Não. Se a gente pedir, Ele vai nos dar em abundância. Se a gente pedir, Ele provavelmente vai nos dar mais do que a gente precisa, como Ele sempre faz, né? Por quê? Porque Ele é generoso, gente. Ele é generoso em dar sabedoria, ele é generoso em oferecer sabedoria, ele é generoso em tudo aquilo que ele faz. Ele é generoso em amor, ele é generoso em nos dar santidade, ele é generoso em nos dar o próprio Espírito para habitar em nós. Veja, ele é generoso em tudo que ele nos dá. Então, ele também é generoso em nos dar sabedoria. Então, essa é uma informação muito importante aqui para a gente. Deus, ele é abundante também em nos dar sabedoria. Então, irmãos, onde é que nós devemos buscar sabedoria? No Senhor, reconhecendo que somos pequenos, mas que Ele é muito grande. Ele é um doador generoso dessa sabedoria. Amém? 6, verso 6, parte A. Tiago, ele coloca aqui para a gente também um elemento muito importante para se obter sabedoria. Ele diz, mas quando pedirem, façam-no com fé. Façam-no com fé. Veja, fé é uma ferramenta que precisa existir nesse processo de busca por sabedoria. Aí você me pergunta, mas por que alguém pediria sem fé? E Tiago até dá um exemplo aqui, né? Ele peçam sem fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Aí a gente se pergunta, se a pessoa já está orando, se a pessoa já está apresentando ao Senhor o seu pedido de sabedoria, por que a pessoa ia pedir duvidando? Mas veja, essa carta não foi escrita como sendo direcionada para a gente, na Igreja Batista Nova Cidade 2026 hoje, não. Essa carta foi escrita para os crentes dispersos aqui na igreja primitiva. Primeira pergunta para a gente, que foi falado pelo Cris lá no verso 1, né? Por que os crentes estavam dispersos? Porque era um período de muita perseguição, gente. Eles estavam sofrendo muito, muito aqui pela perseguição. Então estavam dispersos porque estavam sendo perseguidos, morrendo, sendo açoitados, presos, sendo jogados nos coliseus. Então eles estavam dispersos por conta da perseguição da época. Aí veja, como que, para a gente aqui olhando para o passado e pensando nesses cristãos que receberam essa carta, como que estava o coração deles por estarem vivendo esse momento? Gente, se a gente passa por coisa muito menor aqui, uma matéria que a gente perde na faculdade, um perrengue financeiro, porque a gente não conseguiu fechar as contas naquele mês da forma que a gente gostaria, uma enfermidade que nos alcança, talvez até o nosso serviço na igreja, a gente queria que fosse de uma forma e está acontecendo de outra. Veja, se essas coisas pequenas nos geram frustrações e por vezes nos fazem duvidar de Deus, quem dirá, gente? A gente se colocar nesse lugar aqui que os irmãos estavam vivendo, de se entregar completamente ao Senhor. Se entregar a esse que diz que é o Deus dos exércitos, o Deus grandioso, o Deus Emanuel que é conosco, o grande vitorioso das batalhas, e de repente a gente se vê fugindo porque está com medo de morrer. Com certeza, gente, o coração desses irmãos aqui estavam temerosos, estavam cheios de dúvidas.
Eles oravam ao Senhor já não sabendo se o Senhor estava ouvindo, já não sabendo se o Senhor estava respondendo, porque se Deus é bom, se Deus é cuidadoso, se Deus é amoroso, por que que eu estou com medo de morrer? Por que que eu estou fugindo? Por que que eu estou nessa prisão aqui? Por que que amanhã eu vou ser jogado dentro de um coliseu? Então Tiago diz, não peçam duvidando. Não peçam duvidando. A dúvida não deve encher o coração de vocês por causa da situação que vocês estão vivendo. A dúvida não deve encher o coração de vocês por causa da morte que está bem perto, batendo a porta. A dúvida não deve encher o coração de vocês se Deus realmente está ouvindo e enfraquecer a sua fé, porque vocês estão passando esse momento de dificuldade e tribulação, que é o que ele fala logo no início da carta. Então, a dúvida não deve encher o coração daquele que está orando, pedindo sabedoria ao Senhor, ou orando, pedindo qualquer outra coisa. Independente da circunstância que a gente está passando, seja boa ou ruim, irmãos, Deus continua ouvindo. Independente se ele está dando a sabedoria da forma que a gente quer, e geralmente a forma que a gente quer, a gente ora, ele abre a tampa da nossa cabeça, coloca a sabedoria, depois fecha, né? Mas geralmente não é assim, né? Ele, geralmente, Deus nos dá sabedoria, talvez nos dando mais tribulação, para que a gente cresça, aprenda, evolua e, enfim, passe por aquilo que ele quer que a gente passe. Então, ele quer nos dar sabedoria, gente, mas a gente precisa também ter fé. Ter fé que ele vai nos dar. Ter fé que ele é todo suficiente para nos dar. Ter fé de que ele é generoso. Ter fé de que ele está nos ouvindo. Ter fé, inclusive, que ele está nos ouvindo, apesar de tudo estar acontecendo diferente de como eu estou pedindo. Então precisamos ter fé. Ter fé no Deus que é doador, que é ouvinte e que é misericordioso em nos dar toda essa sabedoria. Amém? Amém. Pode falar, gente. Amém. Amém. E a parte final agora, 6b até o 8. Tiago, ele fala no finalzinho aqui, como vive aquele que não tem sabedoria. Veja como é a vida dessa pessoa. Benjamin, foi o Benjamin, não foi? Parte B. É aquele que duvida como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Veja, ele traz a primeira imagem aqui de como é aquele que duvida. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Gente, essa aqui é a vida de alguém sem sabedoria. Ele é como uma onda que é agitada o tempo todo, sendo levada de um lado para o outro. Ele não recebe coisa alguma do Senhor e ele tem a mente dividida e é instável. Eu espero que você não seja essa pessoa, tá? Mas você já conviveu com alguém assim, instável? Eu já convivi bem de perto com uma pessoa extremamente instável. E eu digo a vocês, ele era um completo tolo. Eu olho para esse texto e eu vejo essa pessoa, sabe, claramente, assim. Ele era um completo tolo. Ele era aquela pessoa que tinha muito dinheiro, tem ainda. E eu lembro que quando ele tomava alguma decisão errada, assim, ele perdia milhares, centenas de milhares de reais. Para ele estava tudo bem, sabe? Mas, às vezes, quando ele perdia 50 reais, ele se irava. Ele batia a porta do carro forte, ele passava o dia todo sem falar com ninguém. Veja, gente, que instabilidade dessa pessoa. A pessoa perde centenas de milhares de reais e tá tudo bem. Aí no outro dia a pessoa perde 50 reais. A pessoa muda completamente o seu humor, acaba o seu dia, acaba o dia de todo mundo ao seu redor. O que é isso, gente? É uma pessoa tola e instável. É assim a vida do tolo. Ele não sabe como lidar com perdas grandes, não sabe como lidar com perdas pequenas, não sabe como lidar com os problemas e dificuldades da sua vida. E é essa pessoa que está o tempo todo agitada, como o mar. O tempo todo está agitada. E, gente, é terrível viver com alguém assim, porque você não sabe nunca o que esperar dessa pessoa. Você acorda, tá bem no café da manhã, mas por aquela pessoa ser tola e instável, vocês já vão dormir brigados. É assim a vida do tolo e do instável. E veja, ele é danoso não só para ele mesmo, mas ele é danoso para as outras pessoas que estão ao seu redor. O tolo, vez por outra, ele não vai para o buraco sozinho, mas ele leva os outros para o buraco também. O tolo, ele prejudica a vida da esposa, a tola prejudica a vida do marido, prejudica a vida dos filhos, o filho tolo prejudica a vida dos pais e vive essa instabilidade. Um momento tá bem, no outro momento tá mal. No momento tá bem, no outro momento tá mal. Mas, irmãos, não é isso que o Senhor quer pra gente. O Senhor não quer essa vida instável, o Senhor não quer uma vida turbulenta pra gente.
O Senhor não quer que a gente tenha essa vida que é uma roleta russa, sabe? A gente um dia é ótimo, outro dia é péssimo. Um dia a gente abençoa as pessoas, no outro dia a gente amaldiçoa. Um dia as pessoas veem que a gente está bem, no outro dia ninguém quer a gente perto, porque a gente é totalmente instável como uma onda, afetando a nossa vida e afetando a vida dos outros. E veja que alguém que vive assim, gente, é uma pessoa que carrega muito sofrimento para a própria vida. Porque a nossa vida, e a vida de qualquer pessoa, que eu trago generalizando bastante, tá? A nossa vida ela já é carregada de problemas e situações que mexem com a gente. E a forma que a gente reage, como eu falei no início, né? A forma que a gente reage, se a gente reage como um tolo, a gente vai trazer mais sofrimento ainda para a nossa vida. A gente vai gerar mais sofrimento ainda do que a gente está passando, se agirmos como tolos. Se agirmos como esses que são agitados o tempo todo pelo vento. E não é isso que o Senhor quer para a gente. O Senhor quer nos dar uma vida não tranquila, mas uma vida sábia, para a gente viver a tranquilidade apesar da tribulação. É isso que o Senhor quer para a gente. Caminhando para o fim, abra comigo sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Capítulo 1. Aí, diz assim: Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Veja, gente, a sabedoria que Tiago manda a gente pedir não é uma sabedoria abstrata. Não é uma sabedoria que se resume em 12 passos para ter uma vida feliz, 6 práticas para ter uma vida incrível, extraordinária. Não, gente. A sabedoria de Tiago é direcionada para uma pessoa. A sabedoria de Deus tem nome. E qual é o nome da sabedoria? Jesus. É isso que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 1, 30. Veja, gente, quando a gente ora pedindo mais sabedoria a Deus, a gente ora pedindo mais de Cristo para a nossa vida. É isso que acontece aqui. Quando a gente ora pedindo para ser mais sábios, a gente está pedindo também para ser mais cheio de Jesus na nossa vida. Por quê, gente? Porque Jesus é a sabedoria de Deus. Em Jesus se afunila toda a sabedoria que nós precisamos como crentes e que nós precisamos também oferecer para aqueles que ainda não conhecem o Senhor de verdade. Irmãos, nós precisamos orar pedindo mais sabedoria, pedindo mais de Cristo na nossa vida. Irmãos, é só a gente olhar para os evangelhos que a gente vê essa sabedoria encarnada de verdade, né? A gente vê que o tempo todo Jesus está sendo colocado à prova, seja de forma direta, seja de forma indireta, mas ele mostra que ele é essa sabedoria encarnada. Quando os mestres da lei chegam inúmeras vezes ali confrontando Jesus, o que eles esperam é respostas tolas, porque ele não estudou tanto quanto eles. Veja, a sabedoria dele está alicerçada na leitura da lei de Moisés e na leitura das leis que eles mesmos fizeram. Mas o que é que eles descobrem quando confrontam Jesus? Que Jesus é bem mais sábio do que eles. Jesus é muito mais sábio do que eles. Por quê? Porque Jesus é a sabedoria encarnada. Então, em cada uma das respostas de Jesus, Jesus mostra toda a sabedoria que ele tem, quão sábio ele é. Em cada situação, inclusive, que Jesus vive, que talvez sejam situações que aconteceram involuntariamente, não foi direcionado para pegar Jesus à prova, mas em situações como a mulher junto ao poço, o casamento que acabou o vinho, situações como Zaqueu, ele passando Zaqueu em cima da árvore. Veja, ele usou cada uma dessas situações que poderiam ser situações que iriam piorar a imagem dele, ou como as pessoas iam reconhecer ele, mas ele usou cada uma dessas situações também para mostrar que ele é mais sábio do que todos os outros que estavam ali, mestres da lei, escribas, fariseus, saduceus, enfim. A gente vê na vida de Jesus que ele é essa sabedoria de fato encarnada. Mas, gente, essa sabedoria encarnada que é Jesus, tomou a atitude mais sábia de todas por nós, quando levou a cruz, que era nossa, tomando para ele. Essa sabedoria decidiu tomar os nossos pecados, meu, seu, do mundo todo. E essa sabedoria encarnada decidiu morrer numa cruz. E talvez a gente olhe para tudo isso e pense que foi tolice de Jesus fazer isso, né? Nossa, que tolo. Um justo morrendo por injusto.
Se a gente ouvisse essa história partindo de outra pessoa, né? Alguém que não cometeu crime foi para a cadeia por outro que cometeu. Se acusou do crime que não cometeu. O que é que a gente pensaria? Nossa, que burrice, né, a pessoa fazer isso. Ele nem era culpado. Ele perdeu a vida dele, ele foi para a cadeia, ele morreu, enfim, ele passou por isso. Nossa, que tolice. Mas a atitude de Jesus não foi uma atitude tola, gente, foi a atitude mais sábia de todas. Porque ao morrer naquela cruz, Jesus não só nos salvou, gente. Ao morrer naquela cruz, Jesus não só nos remiu. Ao morrer naquela cruz, Jesus fez aquilo que ele veio para fazer, que foi glorificar ao Pai da forma mais plena possível. E foi isso que aconteceu na cruz também. Toda a sabedoria de Jesus afunila para aquele momento, para que aquele momento se concretizasse, onde nós seríamos remidos, salvos, justificados e o Pai fosse glorificado de forma plena através do Evangelho da salvação. Meu irmão, a sabedoria encarnada, que tem nome, Jesus, ela está diante de todos nós aqui hoje. A sabedoria encarnada, que é Jesus, ela está se apresentando para todos nós aqui hoje. E ela é necessária para todos nós aqui hoje. Então, duas aplicações eu queria tirar desse texto. Primeira aplicação, seja humilde para reconhecer a sua tolice diante desse Jesus, que é todo sábio. Seja humilde para reconhecer que os seus livros, a sua inteligência artificial, as suas experiências, boas e ruins, diante de Jesus, elas não valem nada. Jesus é toda a fonte de sabedoria, essa fonte de sabedoria doadora que a gente precisa, essa fonte generosa que a gente precisa. Então, se achegue ao Senhor pedindo sabedoria, mas se achegue ao Senhor reconhecendo a sua tolice, porque Ele quer te dar sabedoria. Ele quer que você reconheça que você precisa dele para que Ele possa te dar aquilo que você precisa, que é mais sabedoria. Então, primeira aplicação, seja humilde para reconhecer sua tolice diante de Jesus. E segunda e última aplicação, e aqui eu encerro. Seja sábio e escolha Jesus. A gente vai tomar muitas decisões ainda na nossa vida, gente. Na nossa vida amorosa, na nossa vida, na criação dos filhos, em família. A gente vai tomar muitas decisões na nossa carreira, nos nossos estudos, nos ministérios que a gente vai atuar. Gente, todo dia a gente toma inúmeras decisões. Mas a decisão mais importante da nossa vida é escolher por Cristo. Essa é a decisão mais importante da nossa vida. Não é escolher com quem a gente vai casar, quantos filhos teremos, que carreira a gente vai exercer. A escolha mais sábia, mais importante da nossa vida é a gente escolher por Jesus Cristo, como nosso Salvador, como nosso Senhor, como nosso Redentor, como nosso Justificador, como nosso Deus, como aquele que é a fonte doadora para a gente viver todas as outras coisas da nossa vida. A boa notícia do Evangelho é que Jesus veio para todos nós e essa sabedoria está disposta para a gente. A gente só precisa crer e se arrepender dos nossos pecados. Para a gente receber toda essa sabedoria de Deus, junto com sua salvação e tudo aquilo que Ele nos oferece no Evangelho, a gente só precisa crer e nos arrepender dos nossos pecados. Então, meu irmão, minha irmã, se você foi tolo durante seus 30 anos de vida, 25, 20, 17, 18, 19, o nível está bem baixo aqui hoje, não vou passar dos 30. Se a gente foi tolo durante toda a nossa vida, a gente pode começar a mudar a partir de hoje e ter uma vida sábia, centrada em Cristo. Ou comece a ter uma vida sábia, tomando a decisão mais importante hoje, decidindo por Cristo. Amém? Vamos orar. Ainda tem música? Não, só estou perguntando porque senão eu impetro a bênção já. Vamos orar e cantar depois. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por nos dar essa porção em Tiago. Obrigado, Deus, por nos dar essa carta tão preciosa, Deus, tão cheia de instrução e tão necessária para a gente hoje ainda. Obrigado, Deus, por mostrar a nossa necessidade de sabedoria. A gente precisa de sabedoria para viver essa vida. A gente precisa de sabedoria para tomar decisões, para passar por tribulações, para viver enquanto irmãos, para viver enquanto família, para viver os papéis que o Senhor nos coloca. A gente precisa de sabedoria, Deus, para testemunhar do Senhor e do Teu Evangelho para esse mundo que é tão tolo, Deus. Então nos ajuda, Deus, nos ajuda a ser sábios, nos ajuda a orar mais pedindo sabedoria, nos ajuda a orar com mais fé pedindo sabedoria, crendo que o Senhor quer e pode nos dar.
Nos ajuda, Deus, a confiar mais que o Senhor é generoso, como esse doador de toda sabedoria. Nos ajuda, Deus, a não viver esse mundo, Deus, como os ímpios, como gente inconstante, como gente cheia de turbulência no coração, como gente que é agitada o tempo todo pelo que está vivendo. Não, Senhor, não. Que o mar revolto ele não nos alcance ao ponto de nos abalar, Deus, que a gente confie que o Senhor está no nosso barco e apesar das grandes ondas, a gente vive a calmaria, porque o Senhor está com a gente, Deus. Senhor, que a gente peça sabedoria, lembrando que a sabedoria tem nome, e é Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Salvador. Que a gente peça sabedoria, Deus, querendo mais do Senhor, mais da tua mente, mais da tua vida, mais da tua presença, mais do teu testemunho em nós, mais do teu evangelho enchendo nosso coração. Que a gente peça mais sabedoria, Deus, direcionando esse pedido para o nosso Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor nos torne, Deus, de tolos que estavam caminhando para o inferno, agora para sábios que se decidiram por Cristo. Nos ajuda, Deus, a tomar essa decisão, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, Deus, de escolher ser sábios, tendo a vida centrada no Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.